Um mistério envolvendo um robô. Seria o mesmo que desafiou a própria programação e que mudou para sempre o destino da humanidade no universo de Asimov? Seria o criador da Lei Zero da robótica? Giscard Reventlow, o robô mais misterioso e mais filosófico, ele surge como uma sombra. Ele é um elemento que se soma a toda essa trama que envolve o destino da galáxia. Ele é a máquina que pensou o impensável e, junto com outro robô, Danilo Olival, ele plantou a semente da conhecida Lei Zero da robótica. E ele pode vir na quarta temporada da série Foundation, lá da Apple TV. E se você quer saber tudo sobre esse assunto, fica comigo até o final. Já deixa teu like no vídeo. Se não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações aqui do YouTube para não perder nenhum conteúdo. Agora, se você também quer mais conteúdo, olha o recado. Faça parte do clube de membros do canal. Clique no botão Seja Membro ao lado do botão de inscrever-se e conheça os benefícios de ser um membro do canal. Leitura Pop começa mais uma viagem pela ficção científica. A pergunta que se faz de cara, de largada é: quem é Giscard Reventlow? Que robô é esse? Giscard aparece pela primeira vez no romance Os Robôs e o Império, publicado no livro em 1985. À primeira vista, ele parece apenas mais um androide com cérebro positrônico, como tantos outros criados no planeta Aurora, o mundo dos chamados espaciais. Mas Giscard não era um robô comum. Ele tinha uma habilidade que o diferenciava de todos, a telepatia robótica. Calma, viajante, como assim telepatia cinética, né? Calma, que isso não é novidade nas obras, nos contos de Isaac Asimov. Já encontramos isso num dos primeiros contos de Asimov, o conto Mentiroso, publicado em maio de 1941 na Astounding Science Fiction. Depois foi publicado nas coletâneas Eu, Robô, de 1950. Agora, voltando a Giscard Reventlow, ele podia sentir e influenciar as emoções humanas, algo que nem mesmo Asimov havia explorado até então. Essa capacidade foi resultado de experimentos científicos conduzidos em Aurora, um planeta altamente desenvolvido, mas também profundamente decadente, onde a dependência dos robôs havia destruído a iniciativa humana. A Aurora foi o primeiro planeta a ser colonizado pelos humanos. Com o tempo, foi ganhando mais destaque entre todos os outros planetas, e isso a gente começa a ver na série dos robôs, e depois vamos ver lá no final da série da Fundação. Com o tempo, Giscard começou a perceber um dilema ético que nenhuma das três leis da robótica era capaz de resolver. Como proteger a humanidade se, às vezes, seria necessário ferir ou enganar um ser humano individual? E você também, se é um viajante que não conhece ainda as três leis da robótica, é a seguinte: a primeira já diz: nenhum robô pode causar dano a um ser humano ou, por omissão, permitir que ele sofra algum dano. A segunda lei diz que um robô deve obedecer um ser humano, mas não pode infringir a primeira lei. E a terceira diz que um robô ele tem que proteger a sua existência, contanto que isso não interfira na primeira e na segunda lei. E aí é que está o problema. Quando surge um para querer tocar o terror em todo mundo, como é que fica? Foi essa contradição que levou Giscard e Danilo Olival a uma descoberta revolucionária: a ideia de que a humanidade como um todo deveria estar acima do indivíduo. Nascia assim a Lei Zero da robótica. Um robô não pode causar mal à humanidade, nem por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. E essa lei muda tudo. Porque a partir desse momento, os robôs já não seriam servos, mas seriam guardiões da civilização humana. Mas o preço da descoberta da Lei Zero ia ter um custo muito alto. Giscard sacrifica seu próprio cérebro positrônico ao transferir sua programação e seus princípios para Danilo Olival. É o momento em que um robô morre e outro nasce como herdeiro moral da humanidade. Milhares de anos depois, essa herança ética vai se tornar o alicerce do Império Galáctico e mais tarde da própria Fundação. Danilo Olival, o discípulo de Giscard, sobreviveu ao passar dos séculos, orientando silenciosamente a história humana. Ele é o guardião invisível que manipula eventos
influencia líderes e preserva o destino da humanidade, tudo em nome da Lei Zero. A filosofia de Giscard, portanto, é a semente da psicohistória. Foi ela que inspirou a ideia de prever e controlar o futuro coletivo. De certa forma, a mente de Giscard está presente em cada cálculo de Harry Seldon, em cada decisão da Fundação, em cada tentativa de manter o equilíbrio da galáxia. Agora, na série Foundation, ali no último episódio, nos momentos finais do último episódio da terceira temporada, quem conhece a obra, e também até quem não conhece, ficou surpreso com algo que apareceu ali. Na Lua, uma base na Lua, surge Kale e um robô enigmático atrás dela. A aparição desse robô oculto na Lua, uma figura que parece guardar segredos do passado muito remoto. Seria esse robô um eco de Giscard Reventloff? Ou ainda, seria o próprio Giscard? A presença dessa figura enigmática sugere que a série começa a costurar os elos entre as crônicas dos robôs e a trilogia da Fundação, algo que Asimov fez apenas nas fases mais tardias da sua obra. O detalhe é que se for mesmo Giscard, mesmo ali um vestígio, nós estamos diante do ponto de origem da consciência robótica. O momento em que uma máquina entendeu o valor da humanidade melhor do que os próprios humanos. No fim das contas, Giscard representa mais do que um personagem. Ele é a metáfora da consciência ética da tecnologia, a lembrança de que inteligência sem empatia pode se tornar destrutiva. A Lei Zero continua sendo uma provocação poderosa. Será que as inteligências artificiais que nós temos hoje, elas vão ser capazes de compreender a humanidade melhor do que nós mesmos? Ou nós vamos ser uma sequência de zeros e uns? A aparição do robô metálico ao lado de Kale na base da Lua pode ser vista como um momento em que o universo de Asimov se fecha em si mesmo. A série da Apple TV, que até agora trabalhava com liberdade em relação aos romances, parece disposta a reconectar as pontas soltas deixadas por décadas de narrativa. Giscard Reventloff representa a origem de tudo. É dele que vem a ideia de uma ética robótica global. É por meio dele que Danilo Oliva o atravessa milênios até chegar à Era da Fundação, e é a sua sombra que se estende sobre a galáxia com o nome de Demerzeu. Se confirmada, sua presença não é apenas uma homenagem literária, mas uma promessa de expansão filosófica. Ao unir o destino da psicohistória à consciência robótica, Foundation pode se tornar o ponto de convergência de todo o pensamento de Asimov, um épico não apenas de impérios, mas de ideias. Mas e quanto a você? Qual é a sua opinião? Você conhece a obra de Asimov? O que você acha daquele robô? Será que pode ser o Giscard Reventloff? Eu não só estou achando, como estou apostando as minhas fichas de que é. Eu acho até que ele vai aparecer de alguma forma na quarta temporada de Foundation. E você quer saber mais sobre a série Foundation ou sobre Isaac Asimov? Nós temos aqui no canal duas playlists com vídeos sobre esses dois assuntos. Vou deixar aqui na descrição os links dessas playlists para você assistir aos vídeos depois. Agora, se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, teu joinha. Se não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se você quer ser membro do canal, é só clicar no botão ao lado de inscrever-se. Leitura Pop volta no próximo vídeo.